nosso próximo conferencista, o professor Antônio Carlos Diegues. É especialista em recursos pesqueiros, é ex-consultor da FAO e é coordenador do Programa de Áreas Úmidas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Vamos lembrar que o Parque Nacional de Everglades já é considerado um patrimônio da biosfera, um patrimônio da humanidade, e na mesma reunião em que ele foi indicado como patrimônio da humanidade, também houve a indicação do Pantanal Mato Grossense. No entanto, como o Brasil ainda não é signatário, tanto da Convenção Ramsar como das convenções da Unesco que permitem esse tipo de figuração, continuamos na Idade da Pedra sem poder contar com o apoio da ONU para a preservação dessa região. Com a palavra, Diegues. Agradecer aos organizadores dessa conferência por me convidar. Eu represento no Brasil a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma das maiores organizações internacionais que tratam do meio ambiente, de sua conservação. Reúne aproximadamente 300 a 350 organizações não governamentais do mundo inteiro e mais de 60 países. Não precisa dizer que o Brasil não é membro da IUCN, como também não é membro da maioria das organizações internacionais não governamentais. Mas nós vamos voltar mais tarde. Eu gostaria de dizer que é importante que a gente veja o Pantanal Mato Grossense como um dos ecossistemas de áreas úmidas, de áreas inundáveis mais importantes do planeta. Para você ter uma ideia, o Everglades tem aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados, o Pantanal só tem 160 mil. Se a gente pegar um outro Pantanal que é muito pouco falado, que é o Pantanal do Vale do Guaporé, que também é uma área inundável extremamente importante desse país, que quase ninguém fala, tem aproximadamente 50 a 60 mil quilômetros quadrados. São dimensões, na verdade, continentais. E é para você ver que os Estados Unidos também é um país de dimensões continentais. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, nos últimos 80 anos, praticamente devastaram 50% das suas áreas úmidas, entre áreas de brejo, áreas inundáveis, ecossistemas úmidos costeiros, e atualmente estão, depois de terem perdido provavelmente mais de 50%, com aterros, com dragagens, com estabelecimento de canais que secam essas áreas úmidas, estão num grande esforço de recomposição dessas áreas úmidas. Acontece que os Estados Unidos são os Estados Unidos, o Brasil é o Brasil. A diferença é enorme. Eles se dão ao luxo de gastar milhões de dólares recompondo essas áreas úmidas. Eu pessoalmente tive a ocasião de ver recomposição de pântanos nos Estados Unidos, que tinham sido drenados para efeitos de agricultura e outros usos industriais, que são verdadeiras obras de engenharia custando milhões de dólares. Quer dizer, praticamente uma área que tinha sido úmida, em que toda a vegetação tinha sido destruída, ela foi recomposta a partir de um minucioso estudo de planejamento, depois de um estudo muito minucioso do que era a fauna e a flora antigamente naquela área. Eles puseram maquinários, engenheiros, biólogos e assim por diante, e recompuseram hábitats num esforço extremamente grande de recompor essa riqueza nacional que são as áreas úmidas. Quer dizer, eu tenho a impressão que o Brasil não precisa chegar lá. Nós temos nesse país pantanais imensos, ainda não totalmente destruídos, alguns deles até bastante pouco mexidos pela ação humana. Então é importante que a gente os proteja e os conserve. E não simplesmente porque eles são bonitos, e não simplesmente porque eles apresentam uma fauna e uma flora extremamente diversificada. Isso também é um argumento extremamente forte, mas é sobretudo porque eles exercem funções de extrema relevância para a sociedade. Isso a gente tende a esquecer. Quer dizer, se a sociedade vier destruí-los, vai ter que pagar muito mais por funções que são gratuitas pela natureza. Eu me lembro, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que é Chicago, a cidade que tem algumas dezenas de hectares de swamp, de áreas úmidas, com uma vegetação muito
parecida também com algumas áreas temperadas do Brasil, e com essas dezenas de hectares, né, de pântanos, que servem fundamentalmente como tratamento terciário de esgoto, eles fazem uma economia de aproximadamente 20 milhões de dólares por ano. Isso é somente deixando aquele pântano tal como ele está e fazendo com que esse pântano, na verdade, exerça as funções que a natureza sempre exerceu, que é de filtro, né? Então, é importante que a gente diga que essas áreas úmidas são de extrema importância econômica também, né? Eu não sou hidrólogo, né, mas é muito comum a gente ver, por exemplo, que no desenvolvimento das cidades brasileiras a primeira coisa que se faz, né, é acabar com as várzeas, né? Mas as várzeas têm uma função fundamental tanto na produção da biomassa pesqueira, né, mas também em todo o funcionamento do sistema hídrico, né? E a destruição dessas várzeas, como vem ocorrendo no Brasil com projetos mirabolantes como o Provárzea, por exemplo, tendem, na verdade, a jogar para as gerações futuras, né, uma dívida contraída pela geração atual. Isto é, nós destruímos aquilo que pode ser a riqueza dos nossos filhos e netos. Então é importante que a gente perceba essa dimensão também econômica, não é, desses grandes estendidos territoriais que são ocupados e que são inundados temporariamente por águas. Não é? Quer dizer, então, nós não somente temos o Pantanal, o Vale do Guaporé, nós temos no estado de São Paulo também inúmeras várzeas, né, sistemas costeiros de mangue, que são sujeitos à influência da maré, que são extremamente importantes como berçários, por exemplo, para a criação de peixes, né, e outros organismos marinhos e aquáticos, e que vêm sendo destruídos com uma voracidade impressionante. Não vamos voltar a isso, porque a gente já vem falando há muito tempo sobre essa voracidade, né, desse capitalismo selvagem do Brasil, que é fundamentalmente burro, né, que é fundamentalmente ignorante, porque ele está jogando, na verdade, para o futuro, problemas gerados no presente e pelos quais nós vamos ter que pagar no futuro também não muito longínquo, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, as várzeas da Amazônia, que representam de 5% a 10% do território amazônico, né, representam mais ou menos 600 mil quilômetros quadrados. São poucos os países europeus que têm 600 mil quilômetros quadrados, com exceção da Rússia. Isso só de área úmida, isso é só de várzeas, igapós, igarapés, né? São áreas extremamente importantes do ponto de vista hídrico, né? Mas do ponto de vista também de manutenção de uma flora e de uma fauna extremamente diversificada.